Queremos te exaltar, queremos te engrandecer. Queremos declarar a ti o nosso amor, a nossa honra a ti, Senhor. Aleluia, nós queremos dizer que só o Senhor é Deus, não existe outro Deus além de ti. Aleluia, o Senhor criou o céu e a terra, o Senhor nos criou, o Senhor nos amou. Aleluia, nós queremos dizer nessa noite que nós confiamos em ti, que a nossa confiança está em ti, o nosso coração é teu, Senhor. Viemos aqui nessa noite para te amar, para declarar o nosso amor, para te exaltar, para te engrandecer. Aleluia, queremos dizer, Pai, que nós confiamos em ti. Nós confiamos no teu poder, nós confiamos, Pai. Nós estamos aqui em pé, Pai, de pé, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos ajudado por causa da tua bondade, por causa da tua fidelidade. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Está escrito que o Senhor vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E a tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixa só. Passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra, ela nunca passará, Senhor. E nós estamos confiando na tua palavra. Nós vivemos confiando na tua palavra, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, por cada pessoa que chegou aqui nessa noite. Eu declaro, Pai, a tua unção alcançando cada coração. A tua unção destravando coisas que estavam travadas. A tua unção despedaçando todo o jugo, Senhor. Aleluia, porque, Pai, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, coisas acontecem. E nós viemos aqui para te adorar, mas nós sabemos que nós também iremos receber coisas novas, Pai, da tua parte, em nome de Jesus. E eu coloco agora a minha vida diante de ti, eu descanso em ti, eu confio na tua unção me capacitando para ministrar a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia, graça e paz, amém. Que coisa boa estarmos aqui reunidos, né, para cultuar, para adorar o Senhor. Você fica feliz em estar na casa do Senhor? Tem um versículo, né, um salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Não quero nunca perder essa alegria de estar na casa do Senhor. Aleluia, amém? Então, amados, antes de nós orarmos, hoje é culto de oração. Mas antes de nós orarmos, eu queria compartilhar um pouco a palavra do Senhor. E já tem algumas semanas que o Senhor falou ao meu coração. Eu estava em casa e eu ouvi essa palavra no meu coração. E a palavra é compaixão. Aleluia. E já acho que umas 2 semanas ou 3 que essa palavra está no meu coração. E eu queria compartilhar um pouco, de maneira rápida, sobre isso, porque nós vamos orar. Amém? Nós vamos nos mover em compaixão nessa noite. Você crê? Vamos orar movidos de íntima compaixão. Aleluia. E eu fui pegar, né, a definição de compaixão. Eu peguei algumas, anotei aqui, eu queria ler para vocês, né? Eu peguei no dicionário algumas coisas e compaixão, eu só anotei, eu queria ler para vocês. Mais do que simplesmente se comover com a dor do outro, é uma emoção que leva você a fazer algo por alguém que tem como consequência melhorar a sua própria vida. Essa é a primeira definição. Anotei outra. Compaixão significa reconhecer o sofrimento dos outros, importar-se profundamente e então agir para ajudar. A terceira, compaixão, ver o sofrimento dos outros e agir para pará-lo. Amém?
Você percebe que compaixão tem uma ação? Compaixão não é ter pena, não é ter dó de alguém. Porque nós podemos ver uma situação, ter pena e a gente olha, vê aquilo e passa. Mas quando nós nos deixamos envolver pela compaixão, nós não apenas vemos, nós não apenas observamos, nós não apenas nos compadecemos, mas nós agimos. Amém? E aqui diz compaixão, ver o sofrimento dos outros e agir para pará-lo. Você percebe que quando Deus olhou para a humanidade e Ele viu o homem perdido, Ele teve compaixão de nós. E a Bíblia diz que Ele nos amou ao ponto de enviar o seu único filho. Então a manifestação, ela age. A manifestação, ela faz alguma coisa. Se eu ver alguém sofrendo, alguém padecendo, e eu simplesmente olho, ou comento, ou digo o bichinho, a bichinha, e eu não faço nada, eu não estou deixando a compaixão se mover no meu coração. Porque eu vou ler a segunda definição mais uma vez. Compaixão significa reconhecer o sofrimento do outro, importar-se profundamente. Você percebe, lendo o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, que Jesus, ele se importava com o outro. Você consegue ver isso? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se movia em íntima compaixão. E nós precisamos imitar Jesus. Amém? Precisamos, porque nós somos discípulos de Jesus. Então nós precisamos aprender sobre compaixão. Precisamos aprender a nos mover em compaixão. Mas nós precisamos também estarmos dispostos a nos mover em compaixão. Amém? E diz, é importar-se profundamente. Significa reconhecer o sofrimento dos outros, importar-se profundamente e então agir para ajudar. Aleluia. Eu creio, amados, muito no versículo que lá em Mateus, que diz assim: como quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Eu acredito que você, como eu também, desejo muito que em situações difíceis da minha vida, alguém se mova em compaixão em meu favor. Você deseja isso? Então, nós precisamos também fazer aquilo que nós desejamos que seja feito para nós. Nós precisamos fazer, porque está escrito na palavra do Senhor. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, a compaixão, amados, vai nos colocar em movimento. E eu vi também que essa palavra em hebraico, compaixão, significa ter entranhas, sentir o outro com profundo sentimento. Olha que coisa linda. Mais do que sentir, é identificar-se com o outro. Meu Deus, que coisa linda. Mais do que sentir o que o outro está sentindo, é nos identificarmos com o sofrimento daquela pessoa, com aquilo que aquela pessoa está vivendo, com aquela dor que ela está sentindo. Aleluia. Aleluia. E tem aqui também que eu vi, né, em hebraico, essa palavra significa ter entranhas, né, sentir o outro com profundo sentimento, mas que sentir, identificar-se com o outro, né? Dá também a ideia, ou traz a ideia de útero ou ventre. Por isso que quando nós estamos orando e a compaixão, nós somos possuídos pela compaixão, nós sabemos que existem dores de parto em determinado momento que nós estamos intercedendo por alguém. Não é? E a Bíblia fala que Jesus, ele andava em compaixão. E Jesus é o nosso modelo. Nós não podemos ter outro modelo que não seja ele. Amém? Nós podemos admirar pessoas, podemos seguir pessoas, mas pessoas não podem ser o nosso modelo. O nosso modelo precisa ser Jesus. Aleluia. Amém? E eu queria ler com vocês Lucas, no capítulo 7. Glória a Deus. Quantos conhecem aqui a história do filho da viúva de Naim?
Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de quê? Íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou o defunto, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, ou jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E essa história, ela é muito linda. Conta de uma mulher que ela era viúva, e ela só tinha um filho, e esse filho morreu. E havia uma grande multidão seguindo aquele enterro, Havia uma grande multidão, mas ninguém conseguiu fazer nada por ela. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui que Jesus, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. O Senhor, quando ele viu o sofrimento daquela mulher, ele moveu-se de íntima compaixão. E a Bíblia sempre deixa muito claro para nós. Existem vários versículos onde Jesus, quando ele se movia em compaixão, qual era o resultado? Milagres aconteciam, curas aconteciam. Então, fica para a nossa vida hoje, não só o significado de compaixão, mas o desejo de andar em compaixão, o desejo de sentir a dor do outro, o desejo de fazer algo. Porque voltando para as definições que eu li, o significado que eu li no início, se eu apenas vejo, mas eu não faço nada, isso não é compaixão. Mas eu não posso fazer nada por aquela situação, mas eu posso orar, e eu posso me mover em íntima compaixão, orar de tal modo que o meu coração se encha de compaixão e o milagre acontecer na vida daquela pessoa. Amém? Nós podemos ser resposta para as pessoas quando elas estão em sofrimento. Nós não precisamos ver ou sentir, nós precisamos apenas nos colocar no lugar das pessoas e deixar essa compaixão de Deus nos envolver. Aleluia, amém? E eu queria ler com vocês ainda Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 35. Versículo 36, mas eu vou ler a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nesse versículo nós vemos três coisas que Jesus fazia. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Você pode dizer comigo? Jesus ensinava, pregava e curava. Aleluia. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Então aqui no versículo 36, mais uma vez, nós vemos a palavra compaixão relacionado a Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Por que Jesus teve grande compaixão desse povo? Tem uma vírgula, percebe aí na sua Bíblia que tem uma vírgula. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Você conhece pessoas que estão andando dessa maneira? Desgarrados, perdidos, sem Jesus, sem salvação, sem direção, sem rumo, sem esperança.
Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. E o que é que a compaixão faz? Ela se move. A compaixão, ela tem uma ação. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu vejo aquela pessoa perdida, sem salvação, eu preciso ter compaixão dela. Porque se ela não se arrepender, o destino dela, a eternidade vai ser longe de Deus. Vai ser com sofrimento. Será, irmãos, que nós chegamos ao ponto de estarmos tão indiferentes, tão frios, tão alheios à necessidade das pessoas, que nós não sofremos ao ver uma pessoa indo para o inferno? Ah, mas ela está viva, ela não está no inferno. Não, mas ela está caminhando para o inferno. Existem pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E a igreja do Senhor, que sou eu e é você, precisamos nos mover em íntima compaixão por essas pessoas. Como é que eu posso fazer algo? Como é que eu posso me mover em compaixão? Primeiramente, orando pelos perdidos. Será que nós temos orado pelas pessoas que nós conhecemos que estão perdidas? Será que a gente tem tido compaixão ou a gente, às vezes, até espera o fim daquela pessoa? Aleluia. Será que nós estamos investindo, estamos orando, estamos evangelizando, estamos apoiando quem vai evangelizar? Estamos ajudando os missionários que estão indo fazer aquilo que nós não fazemos? Isso é mover-se de compaixão. Isso é colocar-se no lugar do outro. Isso é sentir a dor do outro. Sabe, irmãos, um dia nós estávamos desse lado. Separados, distantes de Deus. Perdidos. E se nós morrêssemos naquela condição, nós iríamos para o inferno. O inferno é real. Tem pessoas que não gostam de falar de inferno, mas o inferno existe. Do jeito que o céu existe, é um lugar maravilhoso e nós desejamos ir para passar a eternidade lá, o inferno também existe. E se nós dizemos que amamos as pessoas, nós não podemos ficar quieto, parado, enquanto elas estão caminhando para o inferno, para um sofrimento eterno. Precisamos orar pelas pessoas. Precisamos ter compaixão delas. Alguns não vão querer nos ouvir, é fato. Mas elas podem não querer nos ouvir. É um direito que elas têm. Mas elas não podem impedir de nós orarmos por ela. Aleluia. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque um dia alguém orou por nós. Você concorda? Alguém teve compaixão da sua vida. Alguém teve compaixão da minha vida. Orou por mim e falou do amor de Deus para mim. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias que a igreja está vivendo aqui na terra, nos mover mais em compaixão. Sabe, muitas pessoas pararam pelo caminho. Eu ouvi já essa frase várias vezes. Eu ouvia muito profeta Gilson Lima. Ele dizia muito essa frase. Eu não sei de quem é, mas ele dizia muito: nós somos o único exército que deixamos o soldado ferido para trás. Não sei de quem é essa frase. Você sabia que o exército natural, eles podem estar fazendo alguma ação, não sei nem o nome que se usa. Se um soldado se ferir, ficar machucado ali na guerra, ou em qualquer ação que eles estejam fazendo, eles não deixam aquele soldado morrer ali sozinho. Eles arriscam a vida dele. Você sabia disso? Eles voltam, em filme a gente vê isso, né? Eles voltam, colocam aquele soldado nas costas. Se tiver alguma bomba ali que vai estourar alguma coisa, eu não entendo muito, porque eu não assisto muito filme, eu não gosto de filme assim, né? Mas eu vejo, e ele arrisca a vida dele, morre os dois, mas ele não deixa o companheiro dele morrer sozinho. Só ali morrendo. E quantas pessoas durante a nossa caminhada pararam a caminhada, se feriram e foram esquecidas por nós, por mim e por você. Aleluia. Então nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Precisamos ter compaixão. Precisamos orar por essas pessoas. Porque é mais fácil a gente julgar.
Não é verdade, irmãos? É. É mais fácil a gente julgar, a gente apontar. Ah, parou porque quis, errou, fez isso, fez aquilo. Mas o amor de Deus que já foi derramado em nosso coração nos leva a agirmos em compaixão por aqueles soldados que ficaram para trás. E às vezes parece que a gente tem medo de voltar, de parar, de assistenciar aquelas pessoas. Irmãos, quem precisa de remédio não é quem está bom, não. Quem precisa de remédio é quem está doente. Quem precisa de cuidado, quem precisa ser limpado, suas feridas, é quem está doente. É quem está ferido. É quem foi ferido. Quem foi enganado pelo diabo. Aleluia, porque não é a vontade de Deus que ninguém pare pelo caminho. Nós, todos os filhos de Deus, nós estamos caminhando rumo à eternidade com Cristo. E nós precisamos nos ajudar. Precisamos ser suporte para o outro. Ter compaixão. Bora, levanta, está chegando. Está chegando, irmão. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando e nós não podemos deixar para trás essas pessoas. Se elas não quiserem nos ouvir, eu volto a dizer. Mas Deus, Ele vai ouvir a minha oração. Ele vai ouvir a tua oração. Cheia de amor, cheia de compaixão. E aquele soldado ferido, ele vai se levantar. Ele vai se levantar. E ele vai voltar a caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Silêncio. E eu queria ler para vocês algo que eu escrevi aqui. A compaixão de Deus nos porá, nos colocará em movimento. Se nós estamos parados é porque a gente não está vivenciando a compaixão. Porque quando a gente está em compaixão, irmão, a gente não vai ficar parado não. Sabe por quê? O próprio Espírito Santo vai nos lembrar pessoas. Domingo passado, naquele culto maravilhoso aqui. Quem estava aqui domingo? Foi uma bênção, não foi a conferência? Aquela pregação, aquela coisa maravilhosa. O Senhor estava ali sentada. O Senhor me trouxe uma família que um dia estava aqui conosco. E eu sei que foi o Senhor. E eu comecei a orar por aquela família. Sabe por quê? Porque Deus ama aquela família. A compaixão de Deus por aquela família. Jesus se movia em íntima compaixão. E Jesus está dentro de nós, irmãos, através do Espírito Santo. Será que quando você está assim num lugar, em casa, no seu trabalho, no seu carro, em algum lugar, você começa a se lembrar de alguém? Sabe o que é? É para você orar por esse alguém. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te usar. Seja um canal de Deus para a compaixão se mover no teu ventre. Ah, irmãos, como Deus deseja amar as pessoas através de nós. Oh, como tem pessoas precisando ser amadas. Como tem pessoas precisando de uma visita. Como tem pessoas precisando de uma ligação, uma mensagem. Como tem pessoas precisando da nossa oração. E isso é se mover em compaixão. E isso é se importar com as pessoas. Aleluia. A compaixão de Deus no coração do crente o leva a interceder. Sabe, quando nós não estamos intercedendo. Interceder, o que é intercessão? É colocar-se no lugar do outro diante de Deus. Eu posso orar por mim, é oração. Mas quando eu oro por outro, eu estou intercedendo. Ou seja, eu estou me colocando diante de essa pessoa, eu me coloco no lugar dela diante de Deus e começo a orar por ela. E a gente só consegue fazer isso quando nós estamos em compaixão, pagando o preço de oração pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, desejando ver aquela pessoa se levantar, ser liberta, ser livre, ser salva. Às vezes ela é até crente, mas ela está em algum engano.
Você está vendo aquela pessoa passando perigo e você não faz nada. Que amor é esse? Que compaixão é essa? Aleluia. Quando o Espírito Santo se move em nós, despertando profunda compaixão, é hora de interceder. É hora de interceder, igreja. É hora de intercedermos pela nossa nação, por tantas pessoas que estão sofrendo na nossa nação, por tantos cristãos que estão sendo mortos, simplesmente por confessarem a fé em Cristo. E aqui a gente tem toda a liberdade de vir para a igreja a hora que quer, escolhe a igreja que quer, porque praticamente em cada rua tem uma igreja. Tem rua que tem 2, 3. Essa avenida que a gente está aqui tem várias igrejas. Você sabia disso? Tem para todo gosto. Nós temos para escolher. Mas tem cristãos que estão sendo mortos simplesmente por dizer que ama Jesus e que acredita em Jesus. Aleluia. Então, quando suas entranhas se moverem em íntima compaixão, não tente reprimir, pois é o Espírito Santo que se move, querendo gerar propósitos divinos naquelas pessoas. Aleluia. Não tente reprimir. Sabe a mulher quando está grávida e chega a hora do menino nascer, não adianta ela ficar ali, não vou deixar nascer, não vou deixar. Tem que nascer. Chegou a hora do menino sair, tem que sair. Se ela não deixar a criança sair, a criança morre. Se eu e você não dermos lugar ao mover da intercessão, aquele propósito vai morrer, vai ser abortado. E Deus não nos chamou para abortarmos, Deus nos chamou para gerar vidas. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que você está aqui, está ouvindo isso, é porque você ama culto de oração. Você está aqui nessa noite porque você gosta de orar. Você quer se mover em oração. E eu não sei quem é que está ouvindo em casa, mas também quem está ouvindo em casa vai ser despertado. A compaixão põe em operação o poder de Deus. E eu anotei alguns versículos de Jesus se movendo em compaixão e depois disso a cura se manifestando. Estamos em Mateus, vamos para o capítulo 14. Aleluia. A gente vai orar. Mateus 14, capítulo 14, versículo 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, fez o quê? Curou os seus enfermos. Marcos 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Olha que coisa linda, amado. Sabe que isso não acontecia só com Jesus, isso continua acontecendo hoje. Aleluia, Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores que Ele fez. E Mateus, voltando aí algumas páginas, no capítulo 20, versículo 34, diz assim: e Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Amém? Então, 3 passagens onde nós vimos Jesus se movendo em íntima compaixão e pessoas sendo curadas. O amor e a compaixão andam juntos. Compaixão não é ter pena. Compaixão é ter uma ação. Diga comigo, compaixão é ter uma ação. A intercessão e o perdido. A compaixão me leva a ir buscar o perdido. Eu já falei sobre isso, né? Então, irmãos, Jesus, Ele é o nosso exemplo. Vamos nos mover em íntima compaixão. Vamos deixar o nosso ventre, o nosso útero espiritual. Sabia que nós temos um útero espiritual? Esse útero espiritual que nós geramos, o útero natural serve para gerar criança, para gerar vida. Só quem tem é mulher.
Mas o útero espiritual não é só a mulher que tem, não. Homem e mulher tem. O útero espiritual é onde nós vamos gerar vidas. É onde nós vamos gerar os planos, os projetos, os propósitos de Deus aqui na terra. Eu não sei se você sabe, amados, mas a oração, a intercessão, ela é tão importante que nada acontece aqui na terra sem antes ter sido gerado através da oração. Aleluia! Deus estabeleceu isso. Para as coisas acontecerem aqui na terra, é necessário que a igreja dele gere através da oração. Ele pode fazer as coisas acontecer, mas é necessário que antes seja gerado em oração. Olha o seu papel e o meu papel como é importante. Como somos peças importantes no reino de Deus. É através da oração que nós fazemos que os planos de Deus, os projetos de Deus acontecem, amados. Então nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos ficar parados, calados diante da situação. Nós precisamos gerar, ter compaixão. Tem pessoas que a gente vê que, meu Deus do céu, dá raiva, né? Nós temos vivido isso na nossa nação. Tanta injustiça que a gente vê que tem hora que a gente não quer nem orar por aquelas criaturas. Mas você sabe que para essas criaturas se arrependerem, é necessário que eu e você ore por ela? Se a gente investisse a mesma força que a gente investe em orar pelas nossas causas, vamos orar as causas do Senhor, amados. Existe uma agenda de oração que Deus tem para hoje à noite. Você pode ficar em pé? Judo, pode tocar aqui, por favor. Aleluia! Diga glória a Deus. Eu queria que você agora fechasse seus olhos e você começasse a orar. Pergunta ao Senhor. Você sabe que hoje, aqui em nosso meio, tem pessoas que elas precisam de oração? E eu queria orar por você, mas eu não queria que só eu orasse. Eu queria que a gente agora se deixasse ser envolvido pela compaixão do Senhor. E eu queria que você agora fechasse seus olhos, começasse a orar, se concentrasse e pergunte ao Senhor: Senhor, quem é a pessoa que você quer que eu ore agora? Qual é a pessoa que você quer que eu dê um abraço, que eu dê uma palavra, que eu ore por ela? Oh, aleluia. Começa a orar, amados, em outras línguas. Começa a orar e o Senhor vai te mostrar. A pessoa não espera por quem está à frente orar. Não espera o pastor orar. Você é um canal de Deus. Você é boca de Deus aqui na terra. Existe unção na tua vida para orar pelas pessoas e elas serem livres, elas serem libertas. Sabe, talvez você ore hoje por alguém que você nem conheça. O Senhor vai te trazer uma intercessão em línguas. Você nem sabe por quem você está intercedendo, mas continua intercedendo. Deixa essa criança nascer. Gera esse propósito de Deus hoje, nessa noite. Aleluia. Existem pessoas agora que estão precisando da nossa oração. E eu queria que você ficasse livre agora. Nós temos 16 minutos, eu não quero passar da hora. Nós temos 16 minutos e 48 segundos. E nesses 16 minutos, amados, você pode abraçar alguém. Você pode orar por alguém. Eu não gosto de abraçar, não tem problema. Apenas ore. Aleluia. Oh, remanachou, remanaiachou. Braianashire canta. Pai, eu oro, Senhor, para que a tua igreja comece a se mover em compaixão. Compaixão pelos nossos irmãos. Compaixão pelo perdido. Compaixão pelo soldado ferido que ficou parado, Senhor. Compaixão pelos enfermos, Pai. Compaixão por aqueles que estão nos hospitais. Ah, Senhor, nós queremos entrar agora nos hospitais da cidade de Campina Grande. Oh, Senhor, nós entramos agora na UTI pediátrica
E nós oramos agora, Senhor, pelas crianças que estão hospitalizadas. Pai, nós declaramos agora, Pai, o poder de vida, a cura divina entrando agora, Pai, em cada leito, em cada becinho de criança dentro dos hospitais. Essas crianças, Pai, que estão na UTI, as que estão nas enfermarias, nós oramos agora e declaramos vida. Nós repreendemos espírito de enfermidade, nós repreendemos espírito de morte. Existem mães, existem pais, existem avós que agora estão aflitos com essas crianças nos hospitais. Mas nós somos a tua igreja e o Senhor nos deu autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. E eu declaro agora em fé, junto com a tua igreja, crianças sendo curadas de maneira sobrenatural. Oh, idosos que estão nos hospitais, jovens sendo curados. O poder de vida, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, trazendo cura, trazendo vida para essas pessoas que estão nos hospitais da cidade de Campina Grande. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pessoas que estão em casa assistindo esse culto e estão precisando de cura. Nós liberamos agora o poder da cura. Aleluia! A unção de cura entrando agora na tua casa, restaurando a tua vida. Oh, romanas tu briandarena sobrenaya sobrena naya she. Ronanaya shubrena ranas terereya naya sobrenaya shibanaya so. Oh, Pai, oramos por essas pessoas que já foram desenganadas pela medicina. Mas a última palavra não é do médico, a última palavra não é da medicina. A última palavra é a tua, Senhor. E nós liberamos agora vida. Liberamos agora cura, Senhor. Em nome de Jesus. Se você tem alguém na sua casa que está doente, ora por essa pessoa agora. Se você está doente aqui na igreja hoje, ora agora com fé, crendo em nome de Jesus. A compaixão de Deus está se movendo. E você pode receber a sua cura agora pela fé. Oh, Ramanachu Brianda la Yaranastereia na Yasho. Oh, Ramanachu Brianda Yanashere Mamana Sobrena Larana Sobrena na Yashe. Oh, Ramanachu Brianda Renastoreanda na Yasho. Roble na Yashubre Cantarena Sobre Narana Serere Manaso. Oh, remanaya shuble narana shelere mana sobre naya shubre anda naya sho. Oh, remana sibelere cantalera na sobre naya sho. Yanda rena shubre naya sobre narana serere. Oh, remana subelere cantaneya naya sho. Oh, remama mana sobre naya sherere mana so. Se você sente o desejo de orar por alguém agora, se mova agora em compaixão. Se mova em compaixão agora, procura alguém, ora por esse alguém. Você não sabe, mas a tua oração pode fazer mudança. Aleluia, a tua oração vai transformar a história dessa pessoa. Não quer dizer que a oração vai ser só sobre cura. Pode ser outra coisa. Deixa Deus te usar.
Seja a boca de Deus aqui na terra nessa noite, em nome de Jesus. Oh, remanasherebe canta laranasto, breanda laranashe maranaso. Oh, breanda ranashirere canta. Érica. Oh, remanasherere canta renasto, brenana. Oh, brebabasherere. Queria que você orasse com ela. Não desperdiça a oportunidade, amado. Deus, Ele não desperdiça a oportunidade. A unção nas tuas mãos, a unção na tua boca. Quando você abrir a sua boca, libera a palavra de vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é ativa, ela está em movimento. Quando você abre a boca e você começa a falar a palavra, quando você começa a orar pela pessoa. Oh, rebamanasherere bababayasho. Oh, remanayasho, blenayasho, brecantarenanayasherere. Oh, briandaleia nayasho, bremamanaranasho. Yandaleia nayashe. Oh, rabababashi cantayara nayasho. Problema balaranashi lele cantayanashi. Probleme sere que quelebrana sobrena nayasho. Oh, rabababashi lele nayashe. Robro no shi cantarena sobre nayashe. Lera blarana sobre nayashe. Seja a boca de Deus agora, amado. Seja a boca de Deus, ora. Deixa a compaixão de Deus se mover através da tua vida. Oh, ribabaiarana xererere narana sorerere. Oh, rimanaya xorena xererere. Sherere naranasti andalera nayasho.
Irmão, você pode dizer: eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir, irmãos. Basta obedecer o comando do Espírito nessa noite. É esse, é de orar, é de ter compaixão. Oh, Ramanas. E anda, lera, naia, chubre, nasciara, naço. E ala, naia, chubre, nascerere. Lianda, lera, naia, chubre, naia, chubre. Oh, Pai. Oh, aleluia. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro pela tua igreja espalhada na terra, Senhor. Eu oro pelo teu povo, Senhor, andando em compaixão, se deixando ser usada na compaixão. Aleluia, intercedendo, movido de íntima compaixão. O Rabanassi anda lá e a chorerenana. Aquele que nunca mais intercedeu, chorando, gemendo, voltando a interceder com dores de parto, para que desperta a tua igreja, para ir atrás desse soldado ferido, cuidar das suas feridas. Oh, Ramana Shirere canta Laranaya Show. Brosterere Marana Serere Naranaso. Oh, Ramanaya Shobrenaya Sherere. Obrena Subianda Leranaya Show. Oh, Brana Sirere. Eu separei aqui para ler e eu não li. Se você está orando ainda por alguém, pode continuar. A história, né, a parábola do samaritano. Quantos conhecem? Sabe, irmãos, a Bíblia fala que passou um sacerdote, passou um levita, viu aquele homem espancado, tinha sido roubado, ele foi assaltado, bateram nele, ele estava ali no chão. Passou um sacerdote, viu, mas não deixou a compaixão operar. Passou um levita, viu, mas a compaixão não entrou em operação. Mas a Bíblia fala que um samaritano, ele passou, ele viu,
E ele moveu-se de íntima compaixão. Ele pegou aquele homem que tinha sido espancado. Ele levantou ele, limpou as suas feridas, cuidou dele. Levou ele para um local que nós podemos chamar hoje de uma pousada, um hotel. E ele pediu ao dono que cuidasse dele. E que se precisasse gastar alguma coisa, quando ele estivesse voltando, ele pagaria tudo o que ele tinha gasto. Quantos de nós estamos dispostos a sermos esse samaritano, o bom samaritano? Quantos de nós estamos dispostos a sermos um bom samaritano na vida de alguém que está caído no chão? Aleluia! Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Aleluia! Podem sentar. Quem estiver orando ainda pode terminar a sua oração, tranquilo. Queria saber se existe alguém que... Eu acho que todos já são de casa, mas tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus? Aleluia. Ou alguém que se afastou? Acredito que não. Tem alguém que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E é uma promessa que já aconteceu, que já foi cumprida. E é para nós, os filhos de Deus. Se você está aqui e você ainda não foi revestido de poder, não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, eu queria que você se levantasse e acompanhasse os irmãos e fossem receber. Aleluia. Tem alguém ou todos já foram batizados com o Espírito Santo aqui? Amém. Glória a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade que quer oração para cura? Também não. Eu creio que cura já se manifestou, né? Aleluia. Aleluia. Tem alguém que eu vou entregar, já acabou meu tempo, mas de maneira bem rápida. Tem algum irmão que recebeu alguma direção de Deus? Eu não fiz essa pergunta antes, né? E gostaria de compartilhar. Aleluia. Então sejam abençoados em nome de Jesus.